pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no Meteorologia para Agricultura. Dessa vez um foco especial para a previsão para o milho safrinha do ano de 2020 e também as respostas aí das perguntas que eu recebi no Instagram. Aliás, muito obrigada pela troca de informações, pelo feedback, pelo carinho que eu tenho recebido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o nosso vídeo com os seus amigos. Bom, vamos falar também no final desse vídeo uma resposta de uma pergunta que já cai lá para o alto verão, para o próximo semestre, na verdade, também, sobre a possibilidade de uma laninha. Muito tem se comentado disso já nas mídias, nos institutos de meteorologia aí comentando, e a gente também traz a atualização, principalmente da NOAA, agência americana, com relação à possibilidade desse fenômeno. Olha só. Vamos começar então por como estamos agora neste mês de fevereiro. O mês começou dentro da expectativa dos modelos, a gente vinha comentando dessa possibilidade de chuva mais expressiva no início do mês entre as áreas do Brasil Central e a região Nordeste. A chegada de uma frente fria no fim de semana passado, o corredor de umidade na Amazônia e os ventos no alto da atmosfera que contribuíram principalmente para essas chuvas nestas áreas. E por isso algumas áreas aqui do sudeste do Brasil, para esse período de 1 a 5 de fevereiro, já até superaram a média normal climatológica. Isso reflete diretamente, pessoal, nos índices de umidade do solo. Então o que a gente vê desde a superfície, né, até um pouquinho mais em profundidade, que a disponibilidade hídrica de fato está mais alta no Brasil Central, enquanto que o Rio Grande do Sul, olha só, é um pouquinho menos aí de água disponível no solo, principalmente em superfície. A gente tem visto o Rio Grande do Sul sofrer muito com a falta e a irregularidade das chuvas esse ano, e olha só, né, interessa muito mesmo a gente comentar dessa possibilidade de laninha ou não, porque se esse ano tá difícil no Rio Grande do Sul, pode ser que ano que vem, na presença de um fenômeno laninha, a coisa fique ainda pior em termos de chuva. Bom, a gente já mostrou aqui no canal como é que fica a distribuição climatológica, né? Então, em termos de climatologia, como é que se espera chuvas no país ao longo desses próximos 3 meses. Mais chuva agora em fevereiro no Brasil Central, formação de corredor de umidade, a gente vai ver como é que vai ficar de fato essa chuva. Nas áreas mais ao norte do país, março ainda é um mês com bastante instabilidade, depois abril volta a secar o tempo no Brasil Central e as chuvas vão gradativamente para os extremos do país. Então a gente vai ver o que os modelos estão prevendo aí com relação à climatologia principalmente. Bom, para o mês de fevereiro a gente tem anomalias positivas de chuva já acontecendo nesse momento entre as áreas do sudeste e centro-norte. Eu vou discretizar até a previsão dos próximos 15 dias, mostrar para vocês onde tem os maiores acumulados e a gente vai ver que essa previsão está se confirmando. De fato, até o dia 11 a gente ainda tem expectativa de chuva boa. No meio do mês, a tendência é de que a chuva deu uma ligeira cortada no Brasil Central. A presença de uma alta pressão atmosférica deve atuar e inibir a formação de nuvens de chuva. E aí a gente vai ver uma diminuição significativa, mas para o milho safrinha, se tem chuva agora, o plantio, né, se dá em um solo mais úmido e uma janela de tempo aberto não é tão ruim para realizar as atividades de campo. Na reta final do mês de fevereiro, principalmente, a gente vai ver as chuvas retornando para o Brasil Central de forma frequente, volumosa, beneficiando o desenvolvimento inicial das lavouras e até inibindo um pouquinho a chegada de radiação. Então pode ser que em alguns momentos, né, isso atrapalhe o desenvolvimento das culturas, mas a gente vai ter sim dias de tempo aberto para se intercalar aí com esses períodos de chuva intensa. Bom, nos próximos dias a gente falou como que ficava em relação à média, abaixo, acima, mas vamos comentar em termos de volume. Depois até vou pegar meu celular, abrir o Instagram e vou responder de forma pontual as previsões. Eu recebi pergunta de Campo Novo do Parecis, lá da Bahia, eu vou responder todo mundo de forma pontual e detalhada, tá bom? Essa é uma visão geral, vamos continuar. Nos próximos 7 dias então, Minas, norte de Goiás, Tocantins e Mato Grosso é que tem expectativa de os maiores acumulados de chuva. Quando a gente chegar entre os dias 12 e 18, é que a chuva já vai reduzindo aí no Brasil Central, mas a gente ainda vê chuva boa aqui para as áreas de Café do norte de São Paulo, tem chuva de forma pontual ainda para o sul de Minas, nada de acumulados muito elevados, né, que até poderiam trazer alguns transtornos. E de forma geral vai ter um pulso de instabilidades voltando aqui para o extremo sul do Brasil, então beneficiando as áreas produtoras do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho mais para frente de março e abril, só dando uma visão geral, a gente vai voltar a detalhar essas previsões ao longo dos próximos dias e meses. Bom, para o março, o modelo está começando o mês bem em termos de chuva no Nordeste, no Centro-Oeste do Brasil e depois vai diminuindo, tá? A segunda quinzena de março tende a ser mais seca no Brasil Central. Em abril,
os modelos estão pessimistas com relação à chuva no Brasil Central. Lógico, já começa a reduzir, climatologicamente falando, é um período em que as chuvas ficam entre 50 até 100 milímetros, mas é difícil chegar entre as áreas do Brasil Central. A gente vê que a anomalia é negativa. E quem vai começar a se recuperar? Justamente as áreas da região sul. Nesse momento é que a chuva começa a retornar de forma mais frequente para lá. Não temos grandes novidades com relação ao que a gente viu na tendência climática no último vídeo, certo? Então, não mudou muito as simulações dos modelos. Essas são novas rodadas, novos inputs, ou seja, cada vez que o modelo climático ele roda, ele pega a condição inicial e vai tentando traçar o futuro. Então, a gente está mais próximo, quer dizer, tem mais possibilidade de estar certo, de estar mais correto e convergente com o que realmente vai acontecer. Mas isso só tem como a gente saber depois que a gente validar os dados. Bom, e laninha na próxima safra, será que vai ter? Eu vou responder isso depois que eu fizer o vídeo aqui, que eu fizer a parte da previsão pontual, tá bom? Depois a gente volta lá pra laninha. Vamos lá. Eu quero responder, por exemplo, o Fabrício, no Rio Grande do Sul, ele quer saber como é que fica a chuva em fevereiro. Então a gente vai dar um zoom aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, e colocar o acumulado de chuva para os próximos 5 dias. A gente já viu, segundo o modelo GFS, que não tinha muita instabilidade, mas eu vou mostrar uma segunda visão aqui do ECMWF, que é um modelo europeu, para mostrar para vocês o que ele está enxergando, né? Geralmente esse modelo ele consegue discretizar um pouco melhor a chuva, acertar um pouquinho mais. Então, nesse momento ele mostra chuvas muito isoladas, com baixo acumulado para grande parte do Rio Grande do Sul. Acumulados mais expressivos aqui, apenas na região de Torres, Tramandaí, que é o litoral norte do estado. Para os próximos 10 dias, tem chance de voltar a chover aqui na fronteira com o Uruguai, em algumas áreas do centro-oeste, mas ainda não é uma chuva tão expressiva. Eu sugiro, né, que aquele período entre 11 e 18, principalmente, até vamos voltar aqui na apresentação, olha só, esse momento aqui que a gente vê entre 11 e 18, que é quando a instabilidade retorna para a região sul com um pouquinho mais de intensidade, é nesse momento que a gente pode ter chuva mais expressiva, tá bom, Fabrício? Vamos responder agora o Fernando Dalla Rosa, de Campo Novo do Parecis. Olha só, Campo Novo do Parecis, grande área produtora do Brasil. E a gente vai lá para Campo Novo do Parecis, no estado de Mato Grosso, do lado de Sapezal, também muito próximo a Rondônia, aqui, e vai ver que, olha só, tem previsão, vou até fechar isso aqui para a gente visualizar melhor, tem previsão de chuva boa nos próximos 10 dias, a região de, não só a região de Campo Novo do Parecis, né, mas também Sinop, Sapezal, olha só, se eu abrir o volume de chuva diário, tem pancadas de chuva com acumulado que passa os 10 milímetros diários, e é aquela condição que a gente falou que poderia acontecer de invernada, muita nebulosidade, temperatura mais amena, por conta de vários dias de tempo fechado. Só que olha só, Fernando, a gente vai ter o tempo voltando a abrir no meio do mês, tá? Então, se precisa de radiação, se precisa de tempo mais aberto para realizar atividade de campo, no meio do mês de fevereiro tem uma janela de tempo mais aberto prevista. Vamos passar para Maringá, no Paraná, o Adriano. O Adriano, ele é, na verdade, ele é meu consultor, né? Ele é meu amigo, parceiro aqui no canal. A gente troca informação há muito tempo, ó, desde meus tempos de canal rural. E eu adoro passar lá por Maringá, já tô até craque em falar da previsão, porque a gente sempre troca informação. E olha só, Adriano, a gente tem nos próximos 10 dias pelo menos 60 milímetros acumulados aí para a região norte do Paraná, tem algumas áreas que pode cair mais de 70. Vamos observar, porque ainda é um período nos próximos dias que a chuva vai estar mais intensa. No meio do mês de fevereiro, quando a chuva diminuir no Brasil Central e voltar para o extremo sul, aí sim dá para falar em uma janela de tempo mais aberto, mais estável. Eles vão plantar o milho safrinha, estão esperando a condição ideal lá para plantar. Receberam muita chuva nos últimos dias, eu tenho trocado informação com o Adriano. Vamos lá para Goiás, mineiros aqui, Ziberamorim. Nossa, o estado, eu tive em Goiânia recentemente, lindo, lindo estado, adorei conhecer. Sul goiano, vamos lá, olha só. As áreas do Brasil Central, a combinação de umidade e calor, as áreas de instabilidade que chegam por lá nos próximos dias, devem garantir nos próximos 10 dias mais de 100 milímetros acumulados para a sua área produtora. Vamos para a Bahia, região de Biritinga, o Claudinei nos perguntando aqui, nossa querida Bahia. Vamos lá, olha, para a região de Biritinga, tá mais próximo da costa. Essa época do ano é comum chover mais no interior do Nordeste, é comum as áreas de instabilidade ficarem concentradas por lá. Então, para a faixa leste, para o agreste, principalmente para essa zona da mata também,
previsão é de chuvas mais isoladas, se tiver, e é com baixo acumulado, tá bom? Então essa é a previsão para a região de Biritinga nos próximos dias. Olha aqui, a Davina nos mandou uma pergunta para Cordeiros, na Bahia. Eu vou aproveitar para abrir aqui a região de Cordeiros, mesorregião do centro-sul baiano. Olha só, tem previsão de chuva muito isolada, Davina. Olha só, baixos acumulados no decorrer dos próximos dias. A chuva começa a retornar mais para essas áreas aqui do centro-sul, principalmente quando a instabilidade conseguir subir para o norte de Minas. Então, muito possivelmente a gente veja isso lá no finzinho de fevereiro, comecinho de março. Lembra que a anomalia começa a ficar positiva nesse período? Então, vamos aguardar que o cenário pode mudar sim. Bom, eu vou responder uma pergunta aqui que é de uma amiga minha. Eu sei que não vale muito, mas é a minha amiga Pris. Eu amo demais de paixão, tô com muita saudade dela. E ela me perguntou assim, como é que fica o final de semana em São Paulo? Olha só, eu tenho... Nessa semana, aliás, muitos amigos meus me perguntaram como é que tá a previsão do tempo em São Paulo, principalmente minha amiga Débora aqui, né? Ela tá dependendo das condições de chuva aí. Um beijo pra elas. E olha só, a gente teve, né, a chegada de uma frente fria, agora tem uma baixa pressão na costa, por isso a semana foi muito nublada, com chuva, até sexta-feira não melhora muito, sábado e domingo tem tendência de melhora, abertura no tempo, mas olha, não vai durar muito, porque já na próxima segunda-feira, tem previsão de uma nova frente fria avançando pela costa de São Paulo. Então vamos aproveitar o tempo firme aí ao longo do final de semana. Apesar que não é tempo completamente firme, tem chance sim de uma pancadinha de chuva isolada no fim do dia. Bom, como eu prometi, vamos voltar a falar da Laninha? Então, para fechar esse vídeo, fechar as informações, eu sei que eu já falei muito hoje. Vamos lá! No decorrer das últimas simulações para a previsão de temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, os modelos têm indicado que o segundo semestre tem possibilidade de laninha. O que é isso? Resfriamento dessas águas e, consequentemente, impactos no regime de chuva do Brasil. Olha, essa última simulação ainda tem persistência nessa possibilidade de anomalias de temperatura negativa para o segundo semestre do ano. A gente vai ficar de olho, vai ter um ligeiro aquecimento agora, nesse momento, nos próximos dias, e depois resfriamento. Então a gente vai ver que as águas do Oceano Pacífico Equatorial, né, essa região aqui, entre o período de março, abril, maio, principalmente a partir de junho, julho, pode apresentar um padrão característico de laninha. Se é ou não, pessoal, a gente vai ter que acompanhar. Mas como todos os modelos estão convergindo para um segundo semestre de águas mais resfriadas, a gente saiu de um El Niño, entrou em neutralidade, pode sim entrar em uma laninha. Vamos acompanhar essa tendência. A minha sugestão é sempre ficar de olho nos modelos. Eu vou trazer essa informação para vocês. É possível? É, mas a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes o modelo estatístico faz isso. Está saindo de uma tendência de aquecimento, manda para um resfriamento. Então vamos ficar de olho nas próximas simulações. Meu parecer por enquanto é que, olha só, grande parte dos modelos está caminhando com um cenário de laninha. E os impactos disso no segundo semestre do ano de 2020 podem ser considerados. Mais chuva para o centro-oeste e para o sudeste, mais irregularidade para o extremo sul do Brasil. São as oscilações, né, pessoal? A gente veio de um janeiro de 2019 muito bom de chuva para o extremo sul, 2020 já não está se mostrando tão amigável e 2021 pode ser ainda pior. E são ciclos, não quer dizer que vai ficar para sempre pior, depois vai melhorar. A gente tem essas oscilações interanuais, né? A oscilação El Niño é uma oscilação que muda o sinal de ano para ano, e interdecadais, também tem outras oscilações que duram décadas para virar. Mas a gente vai trazer mais informações sobre isso ao longo dos próximos dias e meses para vocês, e eu espero contar com todos vocês aqui. Tenham todos um excelente resto de semana. Muito obrigada pela sua atenção. Um grande beijo.